Antes de falar da arte bizantina, temos que pensar aqui no contexto da Idade Média. Então, o que acontece? Na aula passada, nós falamos sobre a arte romana, né, sobre o Império Romano. O Império Romano, no seu esplendor, aqui no seu apogeu, dominava toda essa parte verde e essa parte rosa aqui, ó. Ou seja, eles dominavam em volta do mar Mediterrâneo, pode ver. E o que acontece? Com o fim da Idade Média, primeiro, o Império Romano se dividiu em duas partes. O Império Romano do Oriente, que é esse aqui que está mais em rosa, ó, que envolve hoje Istambul, a Palestina, o Egito, e o lado ocidental, que é esse lado verde, que é a Itália, a França, Espanha e o norte da África. Então, no primeiro enfraquecimento do Império Romano, ele foi dividido ao meio assim. E depois, o lado verde, que é o lado ocidental, caiu, foi invadido, foi dominado, foi derrotado mesmo pelos bárbaros que vinham do norte. Mas o lado oriental continuou firme ainda, até 1453, até o final da Idade Média. Mas daí ele mudou de nome, em vez de ser Império Romano, ele foi chamado de Império Bizantino, e por isso nós vamos chamar de Arte Bizantina. Então foi o Império Romano do Oriente que virou Império Bizantino e durou a Idade Média inteira, assim. Então, o que nós vamos falar agora sobre a arte bizantina é a arte desenvolvida nesse período, nesse contexto aqui, ó, na era medieval, mas nesse contexto mais oriental aqui, ó, envolvendo a Grécia, a Turquia, a Palestina e o Egito. Beleza? Então, aqui fizemos o contexto geográfico e histórico aqui. Então, veja, lá no Império Bizantino, uma das formas de arte mais usadas foi o mosaico. Então, o que é o mosaico? É uma pintura, né? É um desenho que trabalha com fragmentos de objetos. No caso aqui, pode ser pedras, pode ser papel colorido. Nesse caso, que eles usavam mais pedras, compondo, então, assim, uma imagem, uma figura. No caso aqui, uma imagem de uma mulher. Então, os bizantinos eram especialistas nisso. Foi uma das principais formas de arte que eles desenvolveram, é a arte do mosaico, formar imagens com mosaico. Geralmente os temas são políticos, ou seja, imperador, imperatriz, ou temas religiosos, os santos, ou até mesmo Jesus. Nesse caso aqui nós temos, então, a figura do imperador Justiniano, seria imperador do Império Bizantino. Repare que ele tem insígnias reais aqui, representando o poder político, mas ele também tem uma auréola representando um poder religioso. Então, aqui no Império Bizantino, nós temos esse conceito do césaropapismo, quando o imperador concentra poderes políticos e religiosos. Isso é algo muito perigoso, quando você tem na mesma pessoa tanto o poder terreno, né, o poder político, ou seja, o poder de governar a terra, de julgar, de atribuir as leis, quanto o poder espiritual, ou seja, o poder de levar a Deus, de levar para o inferno, de levar para o céu ou para o inferno, de trazer o espiritual, o lado espiritual. É muito poder para um ser humano só. Mas era assim que os bizantinos trabalhavam. O imperador concentrava isso. Ele era César, ou seja, ele era o imperador, mas ele também era o papa. Ele também era o líder religioso da igreja ali ortodoxa. Veja que o estilo de pintura ali, então, quando a gente pensa até na fotografia, é como se fosse um retrato em primeiro plano, pegando bem o rosto ali, ó, centralizado. Aqui, vocês conseguem ver, essa é uma figura religiosa que foi retratada. Vocês conseguem ver qual figura bíblica é essa pessoa aqui? Vamos ver quem consegue, quem foi para a catequese, para a escola dominical e prestou atenção aí. Quem é essa figura na Bíblia aí? E, especificamente, quando você está diante da arte bizantina, ela é muito cheia de símbolos, de simbologias, de significados nos detalhes, assim. Então, você acabou de usar uma técnica de leitura de imagens. Você olhou para a mão dele e viu chaves, aí você associou na Bíblia um relato que fala que Deus estaria dando as chaves do céu e do inferno para Pedro. E é isso que está sendo retratado aqui, ó. Então, a auréola representa a santidade dele, as chaves representando a história bíblica, né? E aqui está escrito em grego, que era a língua na região ali, falando ali, né? Quem era a pessoa, São Pedro, no caso aqui.
Então é isso, muito bom. Você pode perceber que eles usam ouro como forma de decorar aqui. Então é uma arte que a gente chama de arte esplêndida. É uma arte que se eles estão fazendo algo que está relacionado a Deus, então tem que ser feito com esplendor. Então eles vão lá e vão usar o ouro, eles vão fazer o melhor que eles tiverem, porque Deus tem todo o poder, tem toda a glória, toda a majestade. Então a arte feita para Deus tem que ser esplêndida, tem que ser rica. É um conceito um pouco diferente do início do cristianismo, onde se pregava a ideia da simplicidade, né? Jesus ali falando para os pobres, falando de se desapegar dos bens materiais. Aqui você já tem uma igreja com muita força, já uma igreja institucional, que já recebe uma boa quantidade de doações ali, já tem todo um poder, né? Até porque ela se misturou com o imperador. Então aí você já vê uma igreja rica, opulenta, e a arte vai seguir esse modelo de arte esplêndida. Agora aqui nós temos uma reflexão que eu trago, porque eles retratavam também o rosto de Jesus. E sempre existe muita curiosidade, assim, né? Em pensar como seria o rosto de Jesus. Então, pessoal, essa é uma das primeiras representações de Jesus, tá? Você pode ver que ele é moreno, ele não é o loiro de olhos azuis, não, tá? Por quê? Porque Jesus nasce na Palestina, que é um lugar onde as pessoas são morenas. Então, essa representação de Jesus loiro, ela veio depois. Já vou mostrar da onde vem isso. Olha só, aqui uma representação de Maria segurando Jesus. Olha Jesus, cara, loiro. Loiro de olhos azuis. Você sabe quem pintou essa obra? Nada mais, nada menos que Adolf Hitler, na sua fase antes dele querer virar um genocida. Ele pintava quadros, ele queria ser um artista. E ele pintava Jesus loiro, ou seja, os ideais que ele tinha já de raça ariana, de raça superior, estão presentes aqui. E aqui é o Jesus do filme Paixão de Cristo. Muito bem pensado. Pode ver que o Mel Gibson, né, os caras que produziram esse filme, foram atrás, fizeram uma pesquisa histórica e buscaram pegar alguém que realmente parecesse lá com o que foi possivelmente Jesus. Então é isso, meus amigos, é isso. Então Jesus, aqui a imagem de Cristo sempre séria, tá? Você não vai ver uma imagem de Jesus sorrindo, tá certo? Era a concepção de religião da época. Então, aquela ideia da reverência, tá certo? Você entra na igreja, tem que entrar meio quieto, entrar meio olhando para os lados, assim, orando, pedindo perdão. O conceito da missa católica é isso. Você vai lá num ritual onde Jesus vai morrer por nós. Então, você não vai alegre, você vai para padecer junto com Cristo. Por isso que a missa ela é mais triste, ela é mais melancólica. Enquanto que você vai num culto evangélico, geralmente você tem a ideia da celebração, porque é uma outra abordagem, é uma abordagem de alegria, de celebração. Mas você tem que entender, por que a missa é daquele jeito? Porque é um conceito desenvolvido na Idade Média, onde você vai para sofrer as dores de Cristo junto com ele ali. Ícones, então, os bizantinos pintavam essas telas, e a gente ainda tem essas representações, né? Aqueles santinhos que vão de casa em casa, por exemplo, tem esses ícones, essas imagens nesse modelo, nessa estética aqui medieval bizantina. Então era pintura em madeira, a pintura usando a clara do ovo, e atribuir-se a essas imagens, a esses ícones, poderes sagrados, sobrenaturais. Então, as pessoas acreditavam que se você pegasse, se você orasse diante dessas imagens, essas imagens traria cura, traria a graça divina, o favor de Deus. Isso é uma questão de fé, tá certo? Então, a igreja de Santa Sofia, em Istambul, que era, então, nesse primeiro momento, era a catedral, a basílica ali, católica não, desculpa, da igreja ortodoxa. Hoje já não é um museu, hoje a região é dominada pelos muçulmanos, né? E ali hoje você tem um museu, pode até ver que hoje você tem as bandeiras ali, ó, da Turquia, e é um grande museu, já não é mais uma igreja católica, cristã, desculpa. Por dentro, o aspecto dela totalmente dentro do conceito de arte esplêndida, né? Os vitrais dourados ali, o tamanho, tudo para trazer essa ideia da grandiosidade de Deus. Era a forma que eles usavam para falar sobre isso, que Deus é grande. Eu tenho que falar da arte gótica ainda também, então aqui vou dar uma acelerada. A arte românica, então, ela surge na Europa Ocidental agora, ó. Então, até agora que a gente estava falando era aqui do Império Romano do Oriente, ali, ó, da Grécia, da Turquia. Agora nós vamos ver a arte feita aqui, ó, na Idade Média, na Europa Ocidental. Principalmente no norte da Itália, na França, na Espanha. Que na época não existiam esses nomes, né? Eram reinos bárbaros que foram invadindo o Império Romano e foram dominando as regiões, ó. Então, o reino dos francos, burgúndios, bascos.
visigodos, celtas, vikings e assim vai. Foi a primeira arte desenvolvida ali na Idade Média, ó, século XI e XII. É importante pensar, tudo que eu estou falando até agora e que eu vou continuar falando ainda na aula de hoje, o conceito por trás disso é o teocentrismo, tá? Que significa Deus, ó, teo significa Deus e centrismo centro. Então, uma arte feita dentro do conceito teocêntrico. Deus é o centro do universo. Tudo vem dele. Tudo vem dele, tudo é para ele, tá certo? Então, por isso que nós vamos ter muita arte religiosa. Construções de igrejas, arquitetura, pinturas religiosas, esculturas religiosas, porque nós temos, então, um momento onde o teocentrismo era muito forte. As explicações para a realidade vinham de Deus, vinham da Bíblia, os padres tinham o monopólio das explicações sobre a realidade, a igreja era a maior instituição, a igreja que começa perseguida em Roma lá, os primeiros cristãos mortos ali nas arenas, né, lá no Coliseu, ela foi ganhando força entre as camadas populares, e quando o próprio Império Romano percebeu, o cristianismo estava lastrado. Nesse filme de Paulo, que eu estou comentando com vocês, mostra que eles começavam a cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos necessitados, e aí virou uma massa de pessoas pobres ali, confessando a fé em Cristo. Em primeiro lugar, eles eram perseguidos, depois virou a religião oficial do Império. E cai o Império Romano e o cristianismo estava firme ali ainda. E na Idade Média, então, se torna a principal instituição. Então, esse conceito é importante, teocentrismo. Então, nós vamos ver construções de igrejas. Se eu estou num conceito teocêntrico, que Deus é o centro, as principais obras vão ser religiosas. E na arquitetura, vamos ter templos, catedrais, igrejas, tá certo? Eu coloco algumas características para vocês já irem percebendo. E é bom você conseguir diferenciar o que é uma igreja românica de uma gótica, que vai ter lá nos exercícios para vocês. Então, é bom você bater um olho, né? E no vestibular, inclusive, você bater o olho e falar, isso é uma igreja românica, isso é uma igreja gótica. Qual que é a característica da igreja românica, então? Geralmente, ela não é uma igreja muito alta, apesar que se você olhar, ela já é até altinha, assim. Mas a gótica é muito mais alta. Você percebe que quem construiu pensou em fazer uma igreja alta, o mais alta possível. Nessa não, é uma igreja com uma altura justa, vamos dizer assim. Ela parece uma fortaleza, coloquei aqui a ideia de fortaleza divina, então seria a casa de Deus, fortaleza divina. Também é uma igreja com pouca iluminação interna, né? Porque veja que são paredes grossas e com poucas janelas. Então vai ser o interior escuro, basicamente. Não tinha energia elétrica, né? E esse era um conceito religioso, porque eles acreditavam que a visão era um dos órgãos que mais leva a pessoa a ter desejos. E tendo desejos, cometer pecados. Então você cobiça, por exemplo, uma comida, você vira um glutão. Você cobiça as mulheres e comete o pecado da luxúria. E assim vai. E então o escuro seria um lugar onde você fica mais concentrado no teu lado mais espiritual. Por isso, então, a igreja é escura. Para você não olhar muito, mas sim enxergar com os olhos da fé. Esse era o conceito. Olha aí. Olha aí, entrada, geralmente uma porta de entrada só. A característica da igreja românica. Os enfeites ali em cima, que chama tímpano. As esculturas, então, geralmente atrelados à arquitetura. Os monstros eram colocados para assustar as pessoas. E era uma forma de educar. Eu acho muito estranho isso, né? Educar a partir do medo. Mas é uma forma medieval de ensino religioso. Beleza. Catedral de Santiago de Compostela, uma das igrejas românicas mais famosas do mundo. A igreja nem é tão famosa, mas o caminho de Santiago de Compostela é famoso pra caramba, onde as pessoas vão fazer peregrinações lá. Elas vão para ter experiências com Deus. Elas andam pelo caminho, né? Que é o caminho onde possivelmente Santiago percorreu. É o Tiago da Bíblia lá, né? E aí as pessoas vão orando, vão fazendo jejuns, e começa a ter muitos relatos, assim, né, das pessoas que foram lá e ouviram a voz de Deus e tiveram uma visão de, tipo, a pessoa tinha que tomar uma decisão, foi lá e teve certeza do que tinha que fazer. Olha aí, a Catedral de Pisa, também ficou mais famosa, também não por ela mesma, mas pela Torre de Pisa, que foi construída errada, o projeto foi feito errado, ela ficou torta,
Mas veja só como que até no erro, às vezes, a gente pode ter algo bom, né? Então ela ficou famosa pelo erro, por ter sido projetada torta. E aí, hoje as pessoas vão para Pisa para ver a torre torta, a torre que foi feita errado. Então a gente também tem que sempre pensar aí, uma reflexão, né? Nem sempre aquilo que é uma falha nossa, de repente, eu tenho um defeito, eu tenho alguma coisa errada em mim. Às vezes isso pode ser algo que pode ser revertido para o bem, né? Para algo bom para você. E aqui, no caso a Catedral de Pisa, o que seria a fragilidade, o erro dela, é o que atrai milhões de pessoas para lá fazer uma fotinha segurando lá a torre. Muito bom. E eles teriam isso aí. Agora, na pintura, gente. Então, também existia pintura na Idade Medieval. Vocês podem ver que é mais ou menos aquele estilo que eu estava mostrando, que é uma coisa assim mais simbólica, não com aquela perfeição. Apesar que lá na pintura grega você tinha toda uma lógica. Você pode ver que essa parece que foi feita de qualquer jeito, assim, entre aspas, né? Porque a pintura grega desenvolveu um estilo próprio de ícones. Eles são pintados sempre daquele jeito. Agora aqui não, você pode ver que é um estilo mais livre, que não se preocupa em ser cópia do real, é meio deformado até. A gente chama de deformismo isso. Então era a pintura feita em mural, na própria parede mesmo, né, usando a técnica do afresco. Também tinham desenhos e pinturas, ilustrações nos livros, nos manuscritos. Então, se eu estou falando de teocentrismo, qual foi o principal livro que foi escrito na Idade Média? Vamos lá. Se eu estou falando de teocentrismo, de cristianismo, qual é o principal livro? Então, existiam os monges, que eram monges copistas, que eram especializados em copiar a Bíblia, porque não tinha gráfica, pessoal, não tinha imprensa, não tinha como reproduzir a Bíblia. Então, os livros da Bíblia que existiam na Europa eram feitos à mão, por monges copistas, que dedicavam sua vida inteira. Então, se a Bíblia chega hoje, até, por exemplo, lá no século XV, onde surge a imprensa, com Gutenberg, foi porque esses caras, esses monges foram copiando através dos séculos. E aí foi chegando, até que chegou lá em 1400 e bolinha lá, que aí surgiu a imprensa. Aí eles conseguiam, eles colocavam, faziam carimbos aí, né? Eles colocavam as letras, por exemplo, dessa página, daí molhava no carimbo e ia fazendo. Então podia fazer várias carimbando, né? Então faz a página 1 da Bíblia lá, carimba lá, várias vezes. Depois reorganiza as letras, página 2, carimba. E aí formavam várias Bíblias, né? Então deu para reproduzir mais. Mas aqui não, aqui é manual mesmo, é artesanal. Tanto que surgem essas letras, né? Essas letras especiais, tão lindas demais, né? Feitas pelos monges ali, que até hoje tem seu valor. E aqui, então, o texto bíblico, e do lado uma ilustração representando o texto bíblico. Alguém consegue ver qual é a passagem da Bíblia aqui, a partir dessas duas ilustrações? Porque às vezes o cara não sabia ler, mas se ele olhasse a ilustração, ele lembrava a história de um padre, do pai e da mãe contando sobre alguma coisa da Bíblia. Vamos aqui ver em cima, está em latim, ó. Isi crie dex ciel et terre, sol et... Ó, tá vendo que dá para quase entender latim? Tem até um amigo meu que dá aula de latim, se alguém tiver interesse. Então, ó, e criou Deus céu et terre, sole e... Aqui eu já não tô... Ó, lune et elementi. E todos os elementos. Então, você quase consegue entender aqui o latim. Mas se o cara não conseguisse ler, ele vê que Deus criando o mundo, a lua, o sol e todos os elementos, tá certo? É assim que funciona a leitura na Idade Média. Sempre o texto escrito em latim, poucos sabiam ler, e a ilustração ali representando o texto, resumindo. Essa é uma das Bíblias mais antigas que se tem preservadas. Então, veja, a Bíblia foi escrita lá nos anos 50, 60 depois de Cristo, mas aqueles originais lá não existem mais, tá? O que nós temos, então, são cópias que foram feitas, e cópias, até chegar na mais antiga cópia, que é esse Evangeliário de Godescaldo, de 781. E aqui ainda não é uma Bíblia, que na verdade, é um livro usado na missa, mas ali tem vários trechos da Bíblia representados nele. Olha, em alguns momentos eles faziam a escrita com ouro, com pó de ouro, com essas letras sensacionais aqui. O monge copista, para ele fazer a cópia, ele não podia chegar, vou lá copiar não estou fazendo nada aqui, vou copiar a Bíblia. Não, ele tinha que fazer toda uma purificação da alma, porque eles tinham todo um respeito, né? Se eu estou escrevendo o que a própria palavra de Deus, o que o próprio Deus disse,
Então não pode ser de qualquer forma, eu tenho que purificar minha alma primeiro, para ser pelo menos digno ali, 1% digno de poder escrever a palavra de Deus. Olha só a forma de religião deles, né? O respeito que eles tinham. O livro de Kells na Irlanda, esse livro é sensacional. Essa escrita, gente, ó. Tá vendo aqui XP? Alguém sabe o que significa XP? Além do sistema operacional e daquela operadora na Bolsa de Valores? Experiência, professor? Oi? Experiência? Não. XP são as iniciais de Jesus Cristo em grego. Ó, X seria Jesus e P de Cristo. Então, hoje o pessoal distorceu, né? XP é um sistema operacional e é uma operadora na Bolsa de Valores, só para você ter uma ideia. Mas XP, na verdade, significa Jesus Cristo. E olha o detalhe, eles usavam uma pena mais fina do que um fio de cabelo, pessoal, para fazer esses detalhes aqui. Olha os detalhes. A gente quase não consegue enxergar olho nu. Então, você imagina o tempo que eles dedicavam. Era a vida deles isso aí. A vida deles era fazer isso. Tomar cuidado, então, que arte gótica é um termo pejorativo, é um apelido de mau gosto que deram. Os renascentistas que vieram depois começaram a criticar essa arte, que ela era muito escura, ela era muito estranha, muito sombria e muito exagerada nos detalhes, olha só. E aí eles dão um apelido de arte gótica, arte de godos, de bárbaros. Mas o apelido acabou ficando, como acontece várias vezes, né? Às vezes você não gosta do apelido, mas tanto que fala nele que fica. E tá aí, apesar de ser um apelido pejorativo, a arte gótica é assim que a gente chama ela. Antes era chamada de arte francesa. Então, olha a diferença da construção arquitetônica do românico para o gótico, né? A fachada dela é muito mais... Ela é mais cheia de elementos, assim, é mais exagerada, né? Passa a até ser meio sombria essa fachada dela, geralmente. Olha a comparação agora. A românica que está na direita, ela é mais limpa, né? Mais sóbria, menor. E a gótica, o que ela tem de diferente? Ó, ela é mais alta. Então, veja, ela é mais exagerada, ela tem muita ornamentação. Ó, olha a escultura aqui. Ela geralmente tem 3 portas de entrada. O arco, pode ver que o arco românico ele é aquele arco tradicional, né? Redondinho, bonitinho. O arco gótico é ogival, ele é pontiagudo, para parecer mais alto. Então, você tem mais janelas, um interior mais claro. Olha a contradição, tomem cuidado com essa pegadinha, tá? A arte gótica ela é mais sombria, mas dentro tinha mais luz, batia mais luz, porque tinha mais janelas. Olha por dentro que interessante os vitrais. Formava uma espécie de cinema ali, né? Um espetáculo de artes ali, de cores. Pensa um cara lá, um camponês lá no campo, lá no meio da Europa, no meio do nada, trabalhando no sol semana inteira. Aí no domingo ele vem para a missa, ele entra aqui, ele fica encantado, ele fica extasiado com esse espetáculo de cores, desses vitrais coloridos, com o tamanho da igreja, tá certo? Olha essa Santa Capela aí, praticamente como se fossem de paredes de vidros, paredes em vitrais, todos coloridos com imagens bíblicas, com histórias bíblicas. E até hoje é que ele tem esses vitrais nas igrejas católicas, né? Não em todas, mas algumas mais antigas ainda mantém essa tradição desses vitrais aí com essas imagens, com histórias bíblicas. A Igreja Católica ela é conservadora, né? Então ela procura manter as tradições, por isso que a gente vê elementos assim lá da Idade Média até hoje presentes. Então, para quem gosta, para quem ainda se apega à tradição, a Igreja Católica é um lugar, é um paraíso, assim, nesse sentido, né? De manter o rito, a missa, sempre daquele mesmo jeito, manter essa estética de obras de arte, né? Essas pinturas, esses vitrais, essas esculturas. É assim que funciona a Igreja Católica, porque ela está voltada à tradição. Pessoal, como o tempo está meio apertado aí, a Catedral de Notre-Dame é uma das mais famosas igrejas góticas na França. Olha que interessante, ela foi desprezada por muitos anos, né? Então é uma igreja medieval. Na época do Renascimento, tudo que era medieval meio que virou brega, assim, foi muito criticado e foi esquecido até. E praticamente 400 anos depois, um tal de Victor Hugo, um escritor francês, que escreveu o livro O Corcunda de Notre-Dame, começa a falar de uma história louca ali envolvendo a catedral, e de repente as pessoas começam a querer ir lá para a França para conhecer aquilo que era desprezado, que era a Catedral de Notre-Dame. Então o livro do cara despertou o desejo de visitação e despertou
para as pessoas verem algo belo naquilo que era desprezado, desprezível. Interessante demais. O cara 300, 400 anos escreveu depois. sobre um local esquecido, odiado, e começou a fazer sucesso. Exatamente. Isso é importantíssimo para nós aqui, o que eu queria que vocês entendessem, porque essa questão da estética, do que é importante e do que não é, é muito relativo. Então, hoje, por exemplo, você faz um tipo de arte, você tem um estilo teu que é desprezado. Daqui 20 anos, isso pode ser uma tendência. Alguém pode achar valor em você, ou em algo que você fala, em algo que você pensa, e aquilo depois vai virar tendência do pensamento mundial, ou da estética mundial. É muito interessante isso, ou um estilo de música que você gosta, um estilo, sei lá, vale para tudo que eu estou falando da questão estética, assim. O mundo dá muitas voltas, então você veja algo que poderia ter sido queimado, demolido, de repente agora virou o centro das atrações do mundo, vamos dizer assim, né? Então é algo para a gente sempre pensar, assim, que as coisas mudam, a estética muda, os valores mudam, a forma de enxergar o mundo muda, o que às vezes era desprezado depois vira tendência, o que é tendência depois pode cair no esquecimento, tá certo? Muito importante pensar assim.